Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo a você. Queremos pedir que nosso Senhor Jesus Cristo venha hoje, através deste Evangelho que nos é trazido por Marcos, que Ele venha ressuscitar as nossas forças, ressuscitar o nosso ânimo neste domingo, dia do Senhor, que Ele venha falar ao nosso coração. Quero hoje partilhar com vocês este Evangelho que se encontra no capítulo 3 de São Marcos, dos versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, diante do Evangelho deste domingo, vemos aqui alguns pontos. Primeiro ponto, Jesus que estava consumindo a sua vida para o reino de Deus e as pessoas que estavam à sua volta não compreendiam. Veja que o Evangelho nos diz, Jesus e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer, porque Jesus estava consumindo a vida dele na vontade do Pai. E aqueles que estavam ao redor não conseguiam compreender isso. Irmãos, e também é assim na nossa vida. Muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor não vão conseguir compreender que a nossa vida precisa ser uma vida consumida em Jesus. Talvez aqueles que convivem com você não compreendem a tua vida de oração, o teu esforço na oração, o porquê da tua busca. Muitas vezes estes não vão compreender, mas nós não podemos parar na incompreensão dos outros. Não podemos parar nas situações que nos decepcionam. Não podemos parar nas vozes que nos dizem, olha, você está louco. Olha, você é um exagerado, uma exagerada. Olha, para que tanto isso? Para que viver essa radicalidade toda? Não precisa tanto disso. Mas Jesus nos deixa bem claro, eu estou para fazer a vontade do Pai. Será que eu e você estamos para fazer a vontade do Pai? Ou ainda estamos para fazer a vontade do mundo? Para vivermos diante daquilo que o mundo quer, que o mundo pede, que o mundo nos oferece? Para que nós estamos? E veja que muitas vezes nós pecamos porque nós duvidamos da ação de Deus na nossa vida. E Jesus vai dizer, todos os pecados vos serão perdoados. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, que blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, que não crê no poder e na ação do Espírito Santo,
este pecado não será perdoado, porque é o Espírito Santo quem move todas as coisas. Por isso precisamos estar atentos para que as coisas do mundo não venham nos engolir a ponto de nós não crermos mais na ação do Espírito Santo. E muitas serão as situações que virão sobre nós para nos fazer não crer mais na ação do Espírito Santo. Irmãos, diante deste evangelho também, nós encontramos aqui Jesus que nos diz sobre a divisão. Todo aquele que se coloca em divisão um contra o outro é um reino que não vai conseguir perdurar. Jesus vai nos dizer no evangelho de hoje, e isso é algo que nós precisamos trazer diante do nosso coração. Veja o que o Senhor diz: se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Veja, se há espírito de divisão dentro de um lar, dentro de uma família, dentro do meio religioso, se há este espírito de divisão, o espírito que nos divide, nós não conseguiremos sobreviver. Nós iremos à falência. Por isso hoje nós somos convidados, pela força desta palavra e deste evangelho, clamar o Espírito Santo para que venha romper em nós todo espírito de divisão, todo espírito de contenda que possa estar no nosso meio. E quem pode fazer e realizar isso em nós e por nós? O Espírito Santo de Deus. Neste domingo, que nós possamos avaliar a nossa conduta, a nossa postura e pedir ao Espírito Santo mesmo que ele venha romper com todo espírito de divisão no nosso meio. E que nós possamos ter um coração com Deus, um só coração, um coração indiviso, um coração que não se deixa dividir pelas outras coisas e situações e pessoas, mas que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.